quero que você estenda a sua mão. Eu quero orar para o pastor Otávio. Amém. Amém, Pai. Pastor Otávio é uma bênção. Ele é uma bênção. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja queremos abençoar teu filho, teu servo. Guardando ele, passa o teu sangue sobre teu filho, Senhor. Guarda sua esposa, seus filhos, tudo aquilo que ele possui, que irá dizer e ter em ti. Abençoa ele nessa palavra, nessa manhã. E que ele seja um canal desobstruído, Senhor, para a expansão do teu reino na terra. Desde já nós louvamos o Senhor pela vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aplauda o Senhor, aqueles Amém. que podem. Glória a Deus. E essa salva de palmas também é para o Senhor na vida da nossa profeta. Glória a Deus. Mulher de Deus, cheia de unção, que Deus usa para apontar os caminhos proféticos, né? Dessa igreja apostólica. Amém? Glória a Deus. Por que vocês estão tocando reggae? Amém? Glória a Deus. Podemos assentar. Fico muito agradecido, lisonjeado pelo reggae. Mas vocês estão liberados. Fica só meu lindo aqui, o Luluba, né? Amados, quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. Hoje nós temos assim uma manhã especial, no qual Deus, Ele está nos trazendo, né, um novo tempo. Eu creio que espiritualmente um novo ciclo está para começar a partir do dia de hoje na nossa igreja, amém? Eu tenho alguns avisos, mas eu vou deixar para dar esses avisos no final, que é referente à nossa oferta missionária, né? Porque eu quero conectar rapidamente a palavra desta manhã, amém? Então eu vou pedir o multimídia. Nós temos um vídeo do nosso amado, querido apóstolo, homem de Deus, nosso pai espiritual. Pode soltar. A paz do Senhor, queridos filhos e filhas agapianas. Hoje nós vamos ministrar uma palavra poderosa que fala sobre a estratégia. Porque domingo passado você aprendeu sobre oportunidade. Deus tem dado oportunidades e não podemos perder. Para isso, debaixo do amor de Jesus, cheios do Espírito Santo, Deus, através da oportunidade de pregar a palavra dele, traz neste domingo a estratégia. Jesus trouxe uma estratégia aos seus discípulos. E essa estratégia revolucionou aquela época. Inclusive abalou os céus, houve uma grande vitória espiritual. O pastor Otávio agora vai trazer para você essa poderosa estratégia. Fique ligado. Quando eu voltar, eu quero ouvir você cheio de vontade de viver essa estratégia. Deus abençoe. Um beijo meu e da apóstola, que estamos aqui em Porto Seguro, fazendo a obra do Senhor e orando por vocês. Tchau, tchau. Glória a Deus, aleluia. Amados, na semana passada, nosso apóstolo ministrou sobre a oportunidade. Jesus, ele nos ensina que a oportunidade sempre nos desafiará em nossas estratégias. Qual a estratégia que você está estudando, está investindo para poder abraçar a oportunidade com alegria? No final da palavra da semana passada, o apóstolo, ele trouxe algo muito interessante, no qual Jesus, ele não perdeu a oportunidade de pregar, de falar do evangelho para as pessoas. Todas as casas no qual ele passava, ali ele falava do evangelho, ali havia conversão e ali havia um milagre acontecendo. Ele também não perdeu a oportunidade de enviar os seus discípulos. Ele também não perdeu a oportunidade de pegar homens e mulheres
que aos nossos olhos, aos olhos humanos, não tinha nenhuma preparação ainda. Homens e mulheres que, na verdade, para aquele tempo, teriam que ser tirados, na verdade nem mulher, apenas homens, teriam que ser tirados de dentro do sinédrio, né? De dentro dos locais, de dentro das sinagogas, os locais aonde os homens passavam muito tempo aprendendo a Torá, as leis de Deus. Mas repita comigo: Jesus é o vinho novo, Jesus é a nova aliança, Jesus é o acesso livre a Deus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele, como caminho, ele proporcionou acesso dos homens de forma muito mais fácil e rápida a Deus. E na palavra da semana passada, no final, eu não sei se vocês lembram, mas eu vou recordar agora para vocês. O apóstolo falou que se você quer aprender essa estratégia, né, e não perder a oportunidade, que você estivesse aqui hoje, você estaria aprendendo. É sobre essa estratégia que eu vou ministrar nesta manhã. Porque Deus, Ele tem nos incomodado, Deus, Ele já tem falado há um tempo no coração do apóstolo, o nosso Moisés, amém? Que é tempo, amados, de voltarmos a ganhar almas. A igreja, quando ela para no ganhar almas, no convidar, no chamar, no bater na porta, ela começa a prestar atenção em coisas pequenas. Ela começa a perder tempo em si mesmo. Ah, porque o som está alto. Ah, porque as caixas estão no alto. Ah, porque a roupa dos diáconos é colete. Ah, porque a intercessão fica de verde. E a gente começa a perder o foco verdadeiro do Evangelho. Eu e você, dentro do reino, nós falamos em línguas, somos cheios do Espírito Santo, Deus fala conosco, nós temos a nossa salvação, amém? Você vem todo domingo a ser ensinado, você prestar um culto a Deus, mas também você vem receber mais de Deus, vem ser ensinado. Mas uma coisa que o Evangelho, ele sempre fala e ele sempre aponta: ganhar almas para Jesus. Ganhem almas para Jesus. Jesus, ele poderia, nos últimos dias, dar todo e qualquer tipo de instrução, mas a principal que ele preferiu dar e ensinar para os discípulos foi: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura da terra. Amados, olha só, quem ama o céu aqui? Quem ama o céu? Fala a verdade, quem quer ir para o céu aqui? Quem tem a esperança da pátria Jerusalém celestial? Quem tem vontade de partir logo para morar lá? Mas eu preciso lhe dar uma notícia: o Espírito Santo de Deus só vai se retirar da terra quando se cumprir o número de pessoas ganhas no coração de Deus. Se você tem saudade, se você tem vontade, se você quer ir para o céu, se você é apaixonado pelo céu, você tem que ser apaixonado por ganhar almas. Vocês estão entendendo, amém? Eu me recordo que um dos tempos de maior alegria da igreja, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, muitos testemunhos, muitas pessoas nos procurando, trazendo testemunhos. Foi quando a gente lançou o projeto do GE, o Natanael, né? Muitas almas vindo para Jesus. E chegou novamente esse tempo, amados. Nós passamos o ano de 2016, um ano de muita luta, muita dificuldade,
O final do ano de 2016 foi extremamente difícil, o início do ano de 2017, mas Deus já apontava aqui o tempo de expansão, amém? O tempo que nós estamos vivendo agora era um tempo que realmente precisava que nós estivéssemos muito aliançados com Deus e com a nossa igreja, porque quando falamos de ganhar alma, nós falamos de invadir os infernos e povoar os céus. E a palavra de hoje, o título dela é: Ide e levai nas casas a paz do Cristo que há em vós. Quando eu estava orando e Deus trazendo algumas revelações em cima dessa palavra, eu estava assim muito mexido, porque quando nós falamos, amados, em pessoas perdidas, nós estamos mexendo no vespeiro de Satanás. Vocês estão entendendo? Quando falamos em invadir, em entrar nas casas, nós estamos falando de mexer nas estruturas dos infernos. É fácil, pastor? Não é. Mas é para todo aquele que tem uma aliança, todo aquele que é filho. Você não tem que estar com a sua preparação lá em cima, o nível de evangelho lá em cima, não. Amados, se você se converteu hoje, amanhã já é dia de falar de Jesus. Se você recebeu Jesus ontem, hoje já é hora de você estar falando de Jesus, seja lá quem for, seja lá onde for. Eu sou um dos maiores defensores dos profetas do megafone. Sabe por quê? Sabe quem é o profeta de megafone? É aquele cara que às vezes está no ponto falando 7 horas da manhã e te incomoda. Quando você sentiu incômodo por causa daquilo, repreenda. Em nome de Jesus, a sua alma está gritando. Quando você vê eles no ônibus falando, mesmo que eles preguem da forma que eles preguem, a palavra tem que ser pregada, amados. E as nossas igrejas no dia de hoje, o neopentecostalismo, muitas vezes fica com raiva e batendo nesses homens e mulheres de Deus que estão fazendo algo que nós não estamos fazendo. São os João Batistas, que pregam da forma que o Espírito manda pregar. Vocês estão entendendo, amém? Abra sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, no capítulo 10. Ultimamente Deus tem trazido muitas revelações em cima desse texto, né? E hoje nós vamos falar sobre algumas delas. Capítulo 10, a partir do verso 1. A palavra que prevalece diz o seguinte: depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Não leve bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudai pelo caminho. Em qualquer casa em que você entrar, dizei primeiro: paz seja com esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não, voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa, ou seja, não fiquem trocando de casa. Também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. Curai os enfermos
Deixa eu dar uma passadinha aqui. Curai os enfermos. Não vem travar agora não, em nome de Jesus. Curai os enfermos e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não te receberem, saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade, que se nos apegou os pés, sacudimos entre vós. Contudo, sabei isto, que o reino de Deus é chegado. Vamos aqui, o computador está dando umas travadas aqui. Verso 10, 12, né? E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muitos assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Verso 14: portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno serás abatidas. Você vê vários juízos de Deus sobre essas cidades. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E a quem vos rejeita, a vós, a mim rejeita. E a quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. 17. Agora é interessante, amados. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitam a nós. E disse-lhe Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Verso 20: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Mas em outras versões, escrito no livro da vida. Amém? Nesse momento, é o momento em que Jesus, ele, logo após, ali no capítulo 8, ele primeiramente tinha enviado os 12, seus discípulos, os primeiros discípulos que ele havia acolhido, trazido para perto. Não vou dizer que eram aqueles caras que já estavam com grande experiência, porque não eram ainda, né? Esse momento da história de Jesus ainda se passava pelos primeiros anos. Mas aí, logo após este momento de enviar os 12 vão, faz uma grande obra, demônios se sujeitam a eles, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. Mas agora a Bíblia já está falando de 70, ou seja, a coisa já cresceu, a coisa já multiplicou. Só que interessante, amados, nesses textos, é que Jesus, ele quando envia esses 70, uma das coisas que me chama muito a atenção, é que ele diz para os 70, olha, não parem ao meio do caminho para saudar ninguém. Não levem bolsas, não levem manta, não levem sandálias de reserva, não levem nada. Ou seja, Jesus estava falando para eles sobre eles estarem focados naquele propósito de entrar naquelas casas de ganhar almas. Para esse próximo semestre, um dos grandes projetos dessa igreja
que o apóstolo vai estar falando, vai estar explicando, vai estar trazendo com mais detalhes. Será chamado de casas de paz. Por que casas de paz? Porque é baseado, não é um projeto da Igreja da Paz, amém? Mas é baseado nessa passagem de Lucas 10. O que é que Jesus disse para os discípulos? Quando vocês chegarem nessas casas, vocês vão achar quem lá? Os filhos da paz. E quando você chegar lá, você vai falar o quê? Beleza. Valeu, Tri. Se ficar travando aqui, eu vou usar aqui. Bom, então, essas casas são chamadas casas de paz. Quem que está nessas casas? Os filhos da paz. E os discípulos que estão indo levar esta paz, né? São chamados de semeadores da paz. Aqueles que vão semear a paz, aqueles que vão levar a paz por essas casas. E Jesus falou para eles: olha, vão em dois, eis que eu vou estar enviando vocês como cordeiro no meio dos lobos. Ou seja, não é para nós nenhuma surpresa que quando nós estamos falando de Jesus, seja lá em qualquer lugar que for, Satanás, ele vai se levantar. Mas como o diabo só se levanta para cair, amém? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então esse grande projeto é algo muito simples, muito fácil, muito baseado na Bíblia, porque você não precisa ser teólogo, você não precisa ter teologias e aprendizados bíblicos para falar de Jesus. Nos meus primeiros anos de conversão, mais ou menos 1992, por aí, 92, 93, eu fazia parte de um grupo de evangelismo. O nosso treinamento só era o seguinte: aprender Romanos 10, e o restante era falar do amor de Deus. Gente, a gente ganhava muita alma para Jesus. Que as pessoas lá fora estão necessitadas de uma palavra de amor. E a Bíblia diz: abra a boca que eu encherei. É o Espírito Santo que está encarregado de encher e de convencer. A única palavra que a gente tinha ali, sabe, decorado, era Romanos 10. O que é que diz Romanos 10, 9 e 10? Se com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, no seu coração crê que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. Aí a gente entrava naquelas palafitas. Sabe o que é palafita? Palafita é aquelas casas que ficam em cima da maré, que tem aquelas pontes, né? Cansei de cair ali, amados. Às vezes a gente pisava ali numa tábua que estava em falsa, a tábua partia e a gente, dentro da maré. E a maré lama pura. A gente voltava do evangelismo todo sujo. Mas foi um dos anos mais gloriosos assim na minha vida. A gente não sabia nada, nós não tínhamos nenhuma instrução, mas tínhamos o desejo de falar de Jesus. No ônibus, a nossa congregação era em Itapajipe, a gente ia para o Caminho das Árvores lá na Pituba. E aí o que é que a gente fazia? 3, 4, 5 jovens assim, mas sem conhecimento nenhum. E aí a gente ia no fundo, cantando. Exemplo: és a nossa estrela da manhã. Só louvor mesmo, sabe, para tocar o povo. E aí a gente batia lá para o ímpar. O que ganhava, ia lá na frente, se segurava, decorado. Bom dia, senhoras e senhores, que vocês tenham uma boa viagem. Mas nessa manhã, perdoe-nos estar incomodando a sua viagem, mas a gente quer falar para vocês de algo muito interessante. Jesus, aí começava a falar de Jesus no ônibus. Anos e anos. Vigília, da mesma forma, a gente ia da Ribeira para a vigília lá no Caminho das Árvores. Era 45 minutos louvando e cada um ia lá
uma vez de cada, falar de Jesus. Amados, anos depois, eu encontrei um cara no ônibus, indo para o Caminho das Árvores, que falou para mim: olha, sabe por que eu passei aí para a igreja? Porque um dia vocês estavam falando de Jesus aqui no ônibus, aquilo me tocou, eu segui vocês e fui para a igreja. Vocês estão entendendo, amém? Vocês estão entendendo que a gente precisa destruir uma estrutura de engano na nossa mente, que é preciso estar assim, assado, preparado, ter dinheiro. Não precisa nada disso para falar de Jesus. Quando você for numa farmácia comprar um remédio, e que tiver alguém lá no balcão comprando o remédio também, você diz assim para essa pessoa: olha, eu estou comprando esse remédio aqui só por estratégia, mas na verdade Jesus pode curar você. Amados, se essa pessoa tiver o mínimo de problema na vida dela, ela vai abrir para você, ó, uma enxurrada de coisas. Vocês estão entendendo? É assim ou não é? Quem já teve experiências assim? Levanta a mão aí. Tá vendo? Vários irmãos. Porque as pessoas estão sedentas. Jesus, ele não estava preocupado com o nível dos 70 que foram enviados. O Senhor Jesus tem uma missão para cada discípulo, para cada um de nós, independente de suas funções seculares. Isso é uma verdade, amados. Todos temos a missão de testemunhar Cristo e fazer novos discípulos e discípulas aqui na terra. Quando perdemos esta motivação, a igreja para de crescer e passa a administrar os seus próprios problemas internos e as suas próprias programações. Isso não é chamado, o evangelho não é isso. A organização é muito boa, a programação, os eventos, tudo isso é uma bênção, mas isso não faz o reino de Deus crescer. O reino, para crescer, nós temos que ganhar almas. Isso é só organização. Vocês estão entendendo? Amém? Deixa de ser igreja de discipulado e continua a ser uma igreja atolada nos seus programas e nos seus problemas. Jesus declarou: a seara é grande, os ceifeiros, eles são poucos, realmente são poucos. Quando nós, como igreja, fazemos um evento de envio da prosperidade, fala assim: olha, vai ter um congresso de finanças para você sair daqui com as estratégias para ganhar dinheiro. Amados, bem da verdade, a igreja lota. Mas se essa conferência for uma conferência de evangelismo, então, domingo à tarde, vamos aqui para Mussurunga evangelizar. Vem 3, 4. Porque é uma verdade bíblica, porém, que nós não podemos nos conformar. A seara é grande. E Jesus disse: olha, os campos eles já estão. Sabe o que ele queria dizer com isso? As pessoas, elas já estão férteis, elas já estão com o coração aberto, elas já estão prontas. Esses filhos da paz, eles já estão assim, ó: meu Deus, quem é que vai falar de Jesus para mim? Porque na verdade lá fora, o que as pessoas têm é frustração. Por quê? Deixa eu te explicar algo. O homem veio de Deus, amém? O homem veio de Deus. O seu espírito, ele tem saudade, ele tem sede de Deus. Só que quando nós estamos no mundo,
pelo fato de não conhecer a verdade não libertou ainda e não trouxe o discernimento que a Bíblia fala. A palavra de Deus, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. O que é que ela faz? Discerne corpo, alma e espírito. Então o pessoal lá fora ainda não tem esse entendimento. Então onde é que eles buscam esse preenchimento? Nas festas, nas paixões vãs, nas falsas religiões e tantas coisas que eles procuram. Mas na verdade eles estão em busca de Deus, saciar essa fome e essa sede espiritual. E só quem pode levar essa paz que excede todo entendimento é eu e você, semeador de paz. Vocês estão entendendo, amém? E aí ele falou que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que ele envie trabalhadores. O Senhor da seara, ele só se mobiliza, ele só pode mobilizar os ceifeiros quando esses ceifeiros tomam a consciência que é preciso se colocar na brecha para executar o desejo do coração de Deus. Quem quer ser um ceifeiro aqui? Levanta a mão. Quem quer ser um ceifeiro para ganhar almas? Levanta a mão. Porque isso você mostra a Deus que você está preocupado em satisfazer o desejo do coração de Deus. É por isso que muita gente fala tanto dessa passagem bíblica, mas não entende. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Aí as pessoas invertem a ordem, buscam as demais coisas, pensando que serão acrescentadas, e aí o homem vai viver da maneira que o diabo quer, lutando todos os dias, derramando o suor do rosto para prosperar, para ter vida, para ter paz, e não consegue. Porque quando a Bíblia diz buscar primeiro, em primeiro lugar, é prioridade. O reino de Deus e a sua justiça, sabe o que é a justiça do reino? A justiça do reino é quando as pessoas entendem que quem justifica, para entender isso tem que ter o Espírito Santo. Para ter o Espírito Santo é necessário que ele seja falado, ele seja levado. Essa justiça só se manifesta quando eu e você cumprimos a palavra. O que é que a palavra diz? Que a criação, o que é que a criação tem? Desejo pelo quê? Pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Vocês estão entendendo? A criatura, a criação, aqueles que não são filhos ainda, aqueles que não fizeram aliança com Jesus, eles têm o desejo da manifestação minha e sua, amados. Mas os ceifeiros são o quê? São poucos. Mas os ceifeiros ainda são muito poucos. É preciso que eu e você tome uma consciência em Deus. Temos uma missão. Temos uma missão. Como nós falamos de missão, vem em nossa mente os projetos missionários. Eu já vi muita igreja fazer o culto missionário, a campanha missionária. Orem pelos irmãos que estão na janela 1040, né? Vocês ouviram falar que é um cinturão do meridiano, no qual ficam 66 países que mais matam cristãos, né? E aí os missionários que estão lá, eles sempre pedem oração, que eles sempre estão com o pescoço na forca. Mas eu quero dizer para você que juntinho da sua casa tem uma janela 1040.
quero dizer para você que lá no seu trabalho tem uma janela 1040. Na padaria, quando você vai comprar pão, tem uma janela 1040. Ontem eu estava ali no hospital, né? A gente foi visitar o pastor Márcio. E o irmão da pastora Fran estava contando algo que eu fiquei com o coração muito apertado. Eu disse a ele, isso aqui em Feira de Santana? Ele disse, pastor. Ele estava contando que as facções de um bairro com outro brigam por causa do tráfico de drogas. E aí, o que é que os caras fazem? Que é a estratégia que os caras estão adotando agora para fazer com que a polícia invada o bairro do outro? Eles vão lá no bairro do outro, matam 3, 4, 5 inocentes, para poder chamar a atenção da polícia e a polícia invadir aquela comunidade. Isso aqui, amados, perto do nosso lado, almas sendo ceifadas, indo para o inferno. Aonde está a igreja de Cristo? Aonde está aquela no qual Jesus disse, Pedro, sobre vós edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela? Cadê ela que derruba as portas do inferno? Mas eu estou preocupado em trocar meu carro. Eu estou preocupado em dar uma casa melhor, um plano de saúde melhor para os meus filhos. Eu tenho estado preocupado com tanta coisa que não dá muito tempo para pensar nesses jovens que estão sofrendo essa agressão do diabo. Porque é demônio, amados. Não tem por onde correr, a Bíblia fala sobre isso. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra aquilo que nós vemos. A nossa luta é espiritual. É contra os principados, as potestades, aqueles que estão agindo na região celestial, ou seja, no mundo espiritual. É a nossa luta, a nossa batalha. Só que estamos perdendo tempo, preocupados com a irmã do lado, com o que fulano está fofocando, o que ciclano está fazendo. Aonde estão os ceifeiros de Deus? A Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória. Por que isso? Que glória é essa? É o poder de Deus? O reino, a glória do reino só se fará conhecida através de mim, de você, amados. Por isso que Cristo em nós é esperança. E aí Jesus disse, olha só, eis que eu vos envio como cordeiros em meio a quem? Aos lobos. Lá em Mateus, no capítulo 16, Jesus disse assim, capítulo 16, verso 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles, olha, uns dizem que é João o Batista, outros dizem que é Elias,
alguns Jeremias ou profetas. E aí Jesus pergunta: e vós, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu vou te dar a chave do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra, será ligado no céu, e o que desligares na terra, será desligado no céu. Observem que Jesus declarou isso a Pedro, depois que Pedro fez o quê? A confissão de fé, que Jesus era o Cristo. Isso nos mostra que quando confessamos e cremos que Cristo é o Cristo, Ele testifica o nosso ide como igreja contra as portas do inferno, que não podem prevalecer contra ela. Quem é o Cristo que há em você, que há em mim? Como vamos? Nós vamos como lobo ou como cordeiro no meio dos lobos. Não temos que temer, porque a nossa confissão do nosso Cristo nos dá a chave para ligar nos céus, ligar na terra aquilo que vai acontecer na vida dessas pessoas. A gente precisa crer. A gente tem que parar de mimimi, de medo. Olha, quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, abra com autoridade, porque quem está com você é Jesus. A sua confissão do Cristo lhe dá autoridade. Só que o diabo é cachorro. O diabo, ele sente o faro, sabe? Ele tem um faro que ele sente quando você está com medo, está com dúvida, está com pecado. Ele sabe quando você não tem autoridade. É porque ele conhece o seu interior? Não, é porque ele vê as coisas que você anda fazendo. Ele vê as coisas que eu ando fazendo. Ele arma a estratégia. Olha, o diabo muitas vezes ele não quer desviar crente, não. Na verdade, ele não pensa muito em desviar crente. Ele quer crente frio dentro da igreja. Porque aí você faz de conta que é crente. Ele faz de conta que batalha contra você. E aí você vai levando. Jesus volta, você fica, está tudo em casa. Vocês estão entendendo? O diabo é estrategista, amados. Se é para ser crente, vamos ser crente. Se é para ser pentecostal, é para ser pentecostal. Se é para falar de Jesus, eu vou falar de Jesus. Se é para entrar nas casas, eu vou entrar nas casas. Deus, Ele não precisa te botar em maca. Deus, Ele não quer tirar coisas de você. Mas Deus te ama tanto, que quando Ele vê que você está parado, Ele começa a mover as coisas, e aí você começa a ter dificuldade, começa a ter luta, fica doente, tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque precisa se movimentar. Crente tem que se movimentar, ó. Crente precisa subir, precisa descer. Crente tem que fazer o reino andar. Vocês estão entendendo, amém? Eu estou no deserto. Quem vê deserto passa rápido, faz obra para Deus, ganha alma, bate na porta, vai na casa do vizinho. Eu me lembro que, engraçado, rapaz, que às vezes eu olhava lá em casa, não tinha o que comer direito. Aí eu procurava minha mãe estava na casa dos outros, pedindo um copo de açúcar e falando de Jesus. E aí, sabe o resultado disso? Na minha vizinhança hoje, principalmente... Na verdade não é vizinhança, porque eles foram morar em Santa Catarina. Mas tem uma família que ela ganhou para Jesus. Eles sempre falam: olha, fala com minha tia aqui, nós estamos muito alegres, estamos felizes. E aí manda coisa pelo Facebook e tal. Mas é um tio meu, uma tia, os 3 filhos.
e o resto de toda a família. Todo mundo crente, tem um ministério lá, Plenitude da Palavra. E o outro ministério, eu esqueci o nome. Mas essa família, no geral, minha mãe estava sempre batendo na porta, falando de Jesus, em meio às lutas, às dificuldades. Meu pai tinha ido embora de casa, numa guerra cerrada. E eu testemunhei tudo aquilo para saber que Deus é Deus na bonança, na dificuldade. Deus, Ele continua sendo o seu Deus, pode estar como for. Só que assim, o evangelho foi pregado que Deus tem que, para te honrar, te colocar nos lugares altos. Amados, lugares altos, sabe o que é lugares altos? É autoridade no mundo espiritual. Aonde você chega, o diabo corre. Não como os filhos de serva, mas como Paulo. Os demônios disseram: olha, filho do sacerdote, a gente te conhece, ó. Arrebentou o cara todo que foi falar de Jesus. Mas aí o que foi que os demônios falaram para eles? Quando eles usaram o nome de Jesus, eles disseram: olha, a gente conhece Paulo, a gente conhece Jesus, porque isso é o quê? Autoridade do mundo espiritual. Aí me pergunte, o que é que Paulo tinha fisicamente? Abraão teve muitas posses, Jó teve, perdeu, ganhou de novo. E Paulo, o que é que Paulo tinha? Vocês estão entendendo? O princípio de honra de Deus é espiritual, amados. Muita coisa vem para a nossa vida, fruto do nosso trabalho, nossa luta física, nosso suor. Aí Deus abre porta também, Deus ajuda, Deus é bom, Deus sabe que dinheiro responde por tudo aqui na terra. Mas quando ele olha para um filho que tem autoridade espiritual, a coisa é diferente. E aí não tem demônio que resista. Sabe por quê? Quando aqueles 70, eles foram de casa em casa, e eles batiam nas portas, e as pessoas abriam, e ali eles levavam, semeavam a paz, e ali a paz era recebida, ou seja, eles falavam de Jesus. É tanto que Jesus, quando começou a chegar nessas cidades, o que é que a Bíblia diz? Ele os enviou adiante dele. Quando Jesus chegava nessas cidades, Jesus já estava o quê? Conhecido. Só que aí, olha que revelação, quando eles voltam até Jesus, alegres, felizes, não porque eles conquistaram algo físico, mas porque aquelas pessoas receberam a Jesus, porque os demônios se sujeitaram, pessoas foram libertas, transformadas. Essa é a verdadeira alegria do crente. O resto das coisas te deixa contente, mas almas, pessoas transformadas, isso é alegria. Aí eles chegam para Jesus, Dri, olha, Jesus, rapaz, os caras foram libertos, os caras foram transformados. Aí Jesus diz assim: eis que eu via Satanás cair do céu como um raio. Antigamente eu pensava que essa situação foi uma situação atemporal, né? Mas aí estudando, correndo atrás, até eu e o apóstolo estava conversando sobre isso. Se no retorno deles, eles falam: Jesus, os caras foram libertos. Jesus indaga: ó, eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, no momento em que a obra estava sendo feita, os demônios estavam sendo precipitados. No momento em que eles estavam nas casas, os demônios estavam sendo derrubados, estavam caindo por terra. Amados, quer derrubar demônio? Vai falar de Jesus. Quer derrubar demônio no segundo céu, seja lá onde ele estiver atacando, lá onde é que ele colocou as hostes dele, vai entrar nas casas, vai falar de Jesus, que você vai ver se Satanás não vai cair do céu como um raio.
Não tem coisa maior no reino do que uma pessoa ser transformada, uma pessoa ser liberta. E quando eu vi essa revelação, me deu vontade de dar uns terras, jogar a mesa para cima. Porque a gente luta tanto contra os infernos, a gente busca tanta estratégia, a gente jejua, a gente faz ato profético, a gente faz isso, faz aquilo, tudo isso é uma bênção, a glória a Deus, aleluia. Mas uma alma transformada, os infernos não podem suportar. E aí Jesus dá uma garantia para eles: maior ainda seja a sua alegria por ter o nome escrito no livro da vida. Almas garante, ó, seu nome lá em cima. Sabe por quê, amados? Deus é misericordioso. Esses dias eu estava fazendo oração, estava dizendo: Deus, pastor Márcio está numa dificuldade difícil, a situação é grave. Mas aí eu lembrei de algo. Eu disse: olha, a gente não sabe por que ele está nessa situação, só Deus. Não sabemos como volta, se volta. Mas eu disse: Deus, tem uma coisa que esse homem fazia, que era ganhar almas. Esse homem é missionário. Está na palma de Deus. Está na palma das mãos de Deus os atos de justiça dele. Vocês estão entendendo? Quer escrever atos na mão de Deus? Ganha alma. Os atos da igreja de Atos era ganhar almas. 3.000, 5.000, 10.000. Pastor, falta oportunidade? Não, não falta oportunidade não, amados. O cobrador, o motorista, o mecânico, você está rodeado, nós estamos rodeados de pessoas para ganhar almas. Nesse projeto a gente estava falando sobre isso, os pastores estão tudo doidos. E aí profeta Flávio: e nós pastores também temos que ter a nossa casa de paz, ganhar alma também, amém, aleluia. Eu disse: opa, vou para a Ribeira toda semana. Eu sei que tem um povo lá que sabe que eu sou pastor. E aí sabe o que aconteceu? Um primo meu assumiu o candomblé de meu tio. E o cara é um discipulador. O cara é bom, o cara é fera, gente boa, amado por todo mundo. É o cara que quando chega, cesta básica para todo mundo, é isso, é aquilo, ele faz a obra. Eu quero ganhar ele para Jesus. E aí esse cara, minha irmã estava dizendo: rapaz, fulano, é um primo meu, amigão nosso, fulano está discipulando aqui. Aí começou a falar nome de pessoas, parentes nossos, que não queriam nenhum envolvimento, e hoje estão envolvidíssimos, porque ele ganhou, ele discipulou. E o que é que eu estou fazendo por essas pessoas lá? Vocês estão entendendo? O evangelho é muito mais profundo do que o que a gente está vivendo, amados. Tem mais na fonte. Agora a gente precisa descer. Para descer tem que se sujar no barro. Para descer tem que se sujar na lama. Tem dificuldade, é luta. Não é fácil. Esses dias, irmã Maria, eu lembrei da senhora. Tem uma pessoa que Vitor falou de Jesus, Vitão. E a gente começou, lembrei de você também, Jackson e Léa. E a gente começou um GE com ela, lá na Barra. E aí ela falou: olha, pastor, eu não vou mais poder ir para o GE, que eu vou ter filho. Teve filho agora. Você tem uma ideia como as pessoas estão sedentas. Ela ligou para a Lúcia, falou com a pastora Kátia: olha, eu estou morando no Le Parque. Manda alguém para trazer a palavra de Jesus para mim. Aquilo me arrebentou, sabe? Porque as pessoas estão sedentas, amados. As pessoas, elas estão querendo mais de Deus.
Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero que você comece a pensar agora, amigos, parentes, vizinhos, pessoas próximas, pessoas que você acha que não gosta, mas no dia que você ganhar ela, você vai ver o quanto você a ama. Comece a pensar aí agora. Comece a pedir o Espírito Santo, quanto tempo eu tenho perdido. Assim como Cornélio, ele tinha esse desejo, essa vontade de conhecer a Deus, assim como essa jovem. Nós fomos alcançá-la, assim, em nome de Jesus. E aí, amados, Cornélio, ele mesmo sem saber, a Bíblia diz que ele orou, ele falou com Deus. Aí sabe o que é que aconteceu? Pedro estava lá em Jope, distante lá de Cesareia, mas a oração do centurião Cornélio, mesmo sem conhecer, ela foi lá do profundo do coração de Deus. Cornélio era um filho da paz, ele queria conhecer, ele queria abrir a casa. E aí Deus manda, um anjo do Senhor desce e vai falar com Pedro. Pedro, arruma tudo e vai agora para a casa do centurião Cornélio. Só que a nossa religiosidade muitas vezes impede as pessoas de conhecer Jesus. Os nossos horários, as nossas fórmulas prontas, a nossa biblicidade, tudo isso muitas vezes impedem. Porque Pedro disse para o anjo: olha, eu não vou lá não posso ir. Aqueles caras lá, eles são judeus, ou eles são gentios. Como é que eu vou entrar na casa do gentio? Ou seja, como é que eu vou entrar na casa do mundano, daqueles que não conhecem Jesus? Aí Deus mostra 3 vezes. O que é que Pedro vê? Descendo do céu, um lençol cheio de animais impuros. E aí Deus manda Pedro comer esses animais. Pedro diz o quê? Não vou comer não, que é impuro. E Deus diz: olha Pedro, aquilo que eu santifico já está santificado, você pode tocar. E aí Pedro vai para a casa de Cornélio. Chega lá, na primeira palavra que ele ministra, o Espírito Santo cai sobre o povo. E eles, sem entender como é que o Espírito Santo está caindo para eles, está caindo neles, sendo eles gentios. Oh, amado, o Espírito Santo só precisa de um canal, só precisa de alguém na brecha. Converteu todo mundo daquela casa. Pedro foi um semeador de paz daquela casa, dos filhos de paz, no qual se converteu toda aquela família. O que é que nós estamos fazendo para Deus? É tempo de chacoalhar. Deus começa a chacoalhar agora no coração de cada um aqui, Pai. Porque nós estamos muito conformados com as nossas células, com nossos ministérios. Mas Tu não estás conformado, Senhor, porque Tu queres pessoas novas, Tu queres ganhar outras pessoas. Espírito Santo de Deus, traz um incômodo agora, eu te rogo. Traz no sonho, não deixa dormir em nome de Jesus. Dá calafrio na barriga agora, Pai. Aquele calafrio que muitas vezes eu senti quando eu chegava no ônibus, que eu chegava junto do cobrador e sentia aquele calafrio para poder falar alguma coisa para ele de Ti. De carabastemia toremiantenai tocanchai.
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa manhã, vinde e tornemo-nos semeadores da paz. Nessa manhã, eu quero orar. Eu quero orar por você que quer adotar essa estratégia. Você que se coloca hoje na brecha dizendo: Deus, eu não sei nada, eu não tenho nada, mas o melhor que eu tenho é os meus lábios para falar de Ti. É essa oferta que Deus lhe pede hoje, para você se tornar um semeador de paz. Eu quero chamar aqui à frente você que quer isso, você que está incomodado com esta palavra e quer hoje mudar essa realidade na sua vida, você que quer agradar o coração de Deus. Toda igreja, é para toda igreja, não importa se você está trabalhando em ministério, se você é discipulado ou não, não se agarre a nada disso agora. Se você está em célula, se você não está, se você é empresário, se você não é, se você é levita, toca, dança, não faz nada, seja lá o que você estiver fazendo, ou seja lá o que você não estiver fazendo, eu quero apresentar a sua vida a Deus agora. Eu vou pedir a vocês que se espalhem aqui. Muitos irmãos estão vindo. Podem se espalhar. Eu quero dizer algo para você que teve alguma frustração na sua caminhada com a igreja, com ganhar pessoas, seja lá o que for. O Espírito Santo manda lhe dizer que você está preso em um passado e que o único princípio para te soltar é você voltar a fazer o que você fazia antes. É por isso que eu entendo quando se diz: olha, Jesus, todas as vezes que nós pecamos, Ele vai ao lugar da vergonha novamente por mim e por você. Esteja disposto a sempre ir ao lugar da vergonha. O lugar da vergonha de Jesus foi a cruz. O seu lugar de vergonha é onde te feriram um dia, mas que hoje eu declaro que é o lugar da sua cura em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a falar aqui agora. Começa a falar agora no coração desses homens e mulheres de Deus. Vocês estão se apresentando diante do altar do Senhor. Vocês estão refazendo aliança com Deus essa manhã, de falar de Jesus. Não importa se a pessoa vai aceitar ou não, não importa se a pessoa vai receber ou não. Se não receber, como Jesus falou, sacode a poeira e caminha. Mas se ali houver um filho da paz, a paz que está em você não voltará para você, porque vai ficar naquela casa. Ei, carabas, barabás. Jesus, toca nessa manhã agora. Vai, Senhor, vai tocando no coração daquele que estava triste, aquele que estava ferido, aquele que estava desmotivado. Motivação de crente é alma aceitando Jesus. Receba essa palavra agora na sua profundeza aí do seu espírito. Pai, em nome de Jesus eu te apresento agora essas vidas.
aqueles que irão em hospitais, aqueles que irão nas casas, aqueles no trabalho, delegacia, presídio, condomínio, dos seus prédios, marca agora, Senhor, marca agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cada um daqueles que vieram aqui no altar, Senhor, se apresentando, eu quero declarar que assim como Jesus perguntou a eles, porventura nos faltou alguma coisa, quero declarar que não faltará nada. Não faltará nada. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês fizeram aliança com Deus. É Deus. Vamos mostrar a estratégia, mas é Deus, é quem coloca o fogo, a paixão. A graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus o Pai. Amém. E a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. E ele apacenta o seu rebanho entre os lírios.